Bom dia de novo a todos. Estou aqui extremamente feliz porque a gente conseguiu trazer um profissional, um professor muito bacana aqui com a gente para falar um pouquinho, né? Então, seja bem-vindo, professor Cândido. Também carinhosamente conhecido como Candinho, né? Candinho. Então, nosso professor Candinho, ele é economista, doutor em Ciências Sociais, professor do programa de pós-graduação em Sustentabilidade da PUC Campinas, consultor CAP, CNPq, todas essas siglas aí de academia aplicado aí para os nossos problemas diários, né? Que é o que a gente vai trazer hoje. E outros órgãos públicos. É pesquisador na área de responsabilidade social corporativa e ESG. Então, seja bem-vindo novamente, professor. Estamos aqui. E a palavra, eu vou só dar uma introdução, deixar só o senhor fazer o bom dia. Eu vou sentar lá então, deixa eu ver. Foi. Bora. Quer ver? Eu acho que eu vou puxar só um gancho antes, ó. Não, tá nesse não, gente. Deixa eu pegar para no outro. Bom, como a gente viu agora, né? A Sanasa participou então recentemente aí da COP30, do painel, né? Do Plataforma para o Saneamento para a COP30. A gente viu nossas discussões, né? E o centro das discussões foi justamente soluções climáticas e o papel aí do saneamento para essa ação, mitigação, justiça socioambiental e a plataforma com os eixos justiça socioambiental e climática, governança e regulação, financiamento para a transição, inovação sistêmica e soluções integradas. Então, tendo tudo isso como princípio, a gente tem aí o professor para falar, pode passar, por gentileza, porque eu sou digital passador, aqui, para falar justamente o papel aí do ESG, o papel aí do ESG nas companhias do setor de saneamento. Então, com a palavra, nosso professor Candinho. Em primeiro lugar, bom dia a todos, bom dia a todas. Cumprimento aqui a Tatiana e já agradeço pelo convite. Cumprimento mesmo a Tatiana, a todos os colegas aqui presentes. A temática, né, falar um pouco sobre o ESG e depois responder a pergunta. Como que eu vou Amanda, depois eu quero responder a sua pergunta, que é muito interessante, recuperando a fala lá da Débora, que ela fechou, onde ela coloca que, quando a gente fala, nós falamos de mudança climática, o problema é a sobrevivência da espécie humana. O planeta ele vai continuar a se adaptar. Para falar sobre esse tema, eu vou começar colocando uma imagem dessa empresa. Essa empresa, Enron, é uma empresa norte-americana que fez um enorme sucesso nos anos 1990. Enron é uma empresa da área de serviços públicos, de energia, gás, né? E a Enron se transformou numa das principais empresas norte-americanas. Exemplo de responsabilidade social, responsabilidade ambiental, exemplo de inovação, exemplo de uma gestão diferenciada, um dos maiores casos aí de sucesso do mundo empresarial nos Estados Unidos nos anos 1990. No entanto, a Enron, que era uma empresa, olha que interessante, a Enron era uma empresa ESG antes de existir ESG. No entanto, a Enron faliu em 2001. Na verdade, tudo aquilo que ela anunciava, né, aquele sucesso, aqueles resultados extraordinários, aquele exemplo de responsabilidade social, ambiental, se revelou, na verdade, uma grande fraude.
E aí eu começo colocando o caso da Enel para você ver, ó, essa empresa ela se anunciava, né, como uma empresa de responsabilidade social, ambiental, enfim, inovadora. E aí já coloca um problema para nós no TSG, e depois nós vamos recuperar essa discussão aqui, que é justamente um discurso, me parece que assim, é muito discurso, é muito papel, mas não é verificado, não é auditado, não é demonstrado, não é, enfim, você tem discurso, mas você não tem os elementos que demonstrem que a empresa realmente ela é comprometida social e ambientalmente. Eu coloquei essa figura aqui, dessa pessoa, tá? Talvez vocês não conheçam, mas essa pessoa se chama Kofi Annan. Kofi Annan foi secretário-geral das Nações Unidas de 97 a 2006. Tá? E o Kofi Annan vai ter um papel muito importante nisso que nós chamamos de ESG. O Kofi Annan, gente, ele convocou mandou para os maiores CEOs, para os CEOs das maiores instituições financeiras do mundo em 2004. O que o Kofi Annan pedia é que essas instituições financeiras colaborassem, né, numa pesquisa voltada à ideia de sustentabilidade corporativa. Então, em 2004, ele manda essa carta, pede a colaboração dos CEOs das maiores empresas do mundo, e aí, dessa colaboração, resulta esse relatório, tá? Que fala justamente em conectando mercados financeiros a um mundo em transformação. Tá? Então, esse documento é muito importante, porque ele traz um conjunto de recomendações ao secretário-geral das Nações Unidas, envolvendo fatores sociais, ambientais, de governança, que vai dar origem a isso que nós chamamos de ESG. Que vai dar origem a esse ESG. E aí, gente, veja, nós estamos falando do setor financeiro. E ele coloca a necessidade de você levar em conta, tá, enfim, as questões sociais, ambientais, de governança, nesse processo de seleção de ativos, nesse processo de tomada de decisão. Então, eles são um documento muito importante, porque quando nós falamos em ESG, o setor financeiro, o que o setor financeiro diz aqui? Que fatores sociais, ambientais e governança têm impacto econômico, têm impacto material. Tá? Governança, social, ambiental, pode contribuir para os resultados dos negócios. Esse documento, gente, é importante porque falar em responsabilidade social, ambiental, governança, ESG, deixa de ser só uma questão ética, deixa de ser só uma questão de filantropia, para ser uma questão financeira, para ser uma questão estratégica para ti. Então, ESG é isso, ele é financeiro, ele é estratégico, desde esse documento que nós que o Kofi viu lá em 2004. Você fala, né, que desculpa, deixa eu só complementar, a tradução livre, né? Quem se importa ganha, né? Então ele fala assim, então quem está vendo questões sociais, ambientais em sua estratégia vai ganhar. Exato, fundamental, Tatiana, fundamental. Aí, gente, eu coloquei o diagrama do ESG, tá? Tem a questão ali ambiental, tá? Envolve o primeiro ponto que citaria, a questão da mudança climática, né? Pegada ecológica, os recursos, a questão
E aí, vou chamar ali a atenção para falar da Débora. Nós vivemos, gente, uma situação de estresse climático. A temperatura do planeta está aumentando. Essa mudança na temperatura vai resultar em eventos climáticos, já está resultando em eventos climáticos extremos. Essa mudança do clima vai representar, de repente, períodos de chuvas torrenciais que destroem, vai resultar em secas, vai resultar em ondas de calor, bolhas de calor, que são mortais. Tá? Se a temperatura aumenta muito, o corpo, a temperatura acima de 30 graus, com muita umidade, nosso corpo não consegue regular a temperatura. E isso ameaça a vida das pessoas, principalmente idosos e crianças. Então, nós vivemos uma situação de mudança climática, não dá para ignorar isso. Tá? Quando a temperatura aumenta, isso ameaça, por exemplo, a floresta lá na Amazônia. Sem floresta lá, nós não temos os rios voadores. Sem os rios voadores, nós não temos água, não temos chuvas aqui no sul-sudeste. Sem chuva e sem água, não existe cidade. Cidade depende de água. Se não tiver água, acabou a cidade. Então, essa é uma questão importante, tá? Ambiental. Nós temos todo ano Fórum Econômico Mundial em Davos. E no Fórum Econômico Mundial, sempre no final do fórum, eles fazem uma um questionário aos maiores CEOs do mundo, e a pergunta era: o que ameaça o seu negócio? Mudança climática sempre está lá. Já há anos que mudança climática é apontada como uma coisa que ameaça o futuro dos negócios das maiores empresas do mundo. Tem a questão social ali, né? Parte nas comunidades, relações de trabalho, saúde, segurança, enfim, responsabilidade com os clientes. Esse social é a maior dificuldade, viu, gente? Quando se fala ESG, social é o problema, as empresas não sabem muito bem o que fazer com isso. E tem a governança, gente. Governança é fundamental, né? Transparência fiscal, né? Anticorrupção, né? A questão dos direitos dos acionistas, gestão de risco, questão de reputação, risco climático, enfim. Então, esse GG, gente, ele está aí, não é por uma questão de moda. Desde o Kofi Annan e desde esses casos, né, com Enron, de fraude, mostra, olha, nós precisamos de desenvolvimento social, ambiental, governança para a saúde dos negócios. Para a saúde do negócio. Não é uma questão assim muito optativa. É importante para nós. Tá? Daí eu pergunto para o professor, né? Tá. Sustentabilidade e ESG são apenas complementos do saneamento ou representam de fato um caminho estratégico para a universalização e contribuição para a agenda climática do nosso país aqui? Veja, Tatiana, sustentabilidade e ESG são apenas complementos ou representam de fato um caminho estratégico. Gente, ESG é estratégia, ESG é resultado para os negócios, ESG é bom para as empresas e é bom para a sociedade. Na contabilidade, professor, a gente tem um princípio chamado continuidade. E a gente fala que o ESG está totalmente ligado à resiliência. E resiliência nada mais é do que continuidade da empresa. Exato, fundamental. Gente, a empresa tem que ser perene. A empresa não vai acabar amanhã. Na verdade, a gente vai entender que a nossa vida é muito curta. O espaço de temulação do planeta Terra é curto. Mas nós continuamos, as empresas continuam, as pessoas vão continuar a viver nesse planeta, e nós temos que nos preocupar com os nossos filhos, com os nossos netos, e mais do que temos que nos preocupar com pessoas que ainda não nasceram, que nós não iremos conhecer. Então, não vamos perder aqui.
um tema que não já terminou a nossa vida, mas tem muitas outras pessoas que estão chegando. E nós temos que estar preocupados com essas pessoas. Por isso que sustentabilidade e ESG não são complementos, são estratégicos para os negócios e para todos nós. Quando a gente fala em saneamento, gente, tem aí um exemplo de infraestrutura. Veja, saneamento, gente, requer muito investimento. Saneamento requer um planejamento fenomenal. Ontem mesmo a gente estava discutindo, né, no curto, né, com as auditoras, o que é curto, médio e longo prazo, né? Prazo de saneamento, a gente tem um outro modelo de negócio, né? Exato. E, veja, se não for as empresas de saneamento, você vai comprometer a saúde da população, vai comprometer a vida, porque você precisa atender, abastecer, as pessoas precisam ter acesso à água, você precisa ter saneamento para a vida das pessoas. E isso é investimento, tá? Isso é ESG. Tá? E você tem que mostrar isso para os seus acionistas, porque você tem que entregar resultado para esses acionistas. Tá? Então, veja, quando a gente tem ideia de evento, enfim, investimentos para enfrentar esses eventos climáticos. Tá? A gente precisa entender, gente, que o setor de saneamento ele é diretamente atingido pela mudança climática, é diretamente atingido pelos eventos climáticos. Gente, se você tiver uma seca e isso comprometer as fontes de abastecimento de água, você compromete a vida das pessoas nas cidades. Se você não tiver um sistema de abastecimento adequado, as pessoas vão ter problemas com suas vidas, empresas não podem funcionar. E detalhe, gente, nós temos casos aqui na região nossa de cidades que têm problemas de saúde, já estão com 20, 30 dias ou mais sem entregar água para a população. Tá? Não tem fonte de abastecimento. Então, olha, o saneamento é essencial. Essencial para a vida. Olha aqui, coloquei essa imagem, né, gente? Isso aqui, o que isso mostra? Lógico, uma situação de uma vida degradada, né? Degradada, uma situação de. Enfim. Mas, olha lá, que você tem uns caminhos de água passando por aí, né? Quer dizer, as pessoas podem, de repente, ter uma vida difícil, mas se não tiver água, elas não conseguem sobreviver, tá? Como elas estão bebendo água, eu não sei, mas de qualquer forma a água está chegando lá, viu, Tati? E tem que chegar, você falou que tem que entregar água sem pagar para quem precisa, sem ter a justiça socioambiental. Sem ter como pagar, né? E de alguma forma é isso mesmo, tá? Porque, enfim, se no passado as pessoas cavavam um poço para ter água, hoje isso já não acontece, né? E as companhias acabam cumprindo esse papel social. Eu coloquei aqui para vocês, gente, uma imagem. Veja, para quem não está acostumado, não lembra disso, nós temos os chamados ODS, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, conhecido como Agenda 2030. Nós temos um conjunto de objetivos para ser alcançados, metas para serem alcançadas até 2030. A ideia é contribuir com um planeta mais sustentável, enfrentar as mudanças climáticas, etc, etc. Tá? Desses ODSs, muitos deles dependem das companhias de saneamento dessa vida. Então, por exemplo, nós temos aquele ODS 6. O ODS 6 é água potável e saneamento. Quer dizer, todos, né? Para todos, universalizar o abastecimento, saneamento, enfim, tratamento de esgoto. Tá lá, isso é meta
lá, ODS 11, chama Cidades e Comunidades Sustentáveis. Volto a chamar a atenção, não existem cidades sem água. Tá? ODS 13, a ação contra a mudança do clima. ODS 17 são parcerias e meios de implementação dessas parcerias. Lembrem-se, o saneamento, gente, não é algo que acontece sozinho. Nós precisamos de parcerias, nós precisamos do movimento de toda a comunidade, toda a sociedade, o poder público. Então, enfim, então veja, eu estou mostrando. Você pega lá o Desenvolvimento Sustentável, alguns desses ODS dependem diretamente da questão do saneamento. Por exemplo, tem o ODS 3 lá, saúde e bem-estar. Gente, saneamento é saúde, tá? Nem tem o que falar. Vida da água, vida terrestre, tudo isso envolve saneamento. E outras questões emergentes que estão surgindo, a gente fala os ODS. Então, a questão da educação, a questão da igualdade de gênero, a questão de energia acessível, a questão do trabalho decente, a questão da indústria e inovação, infraestrutura, tá? A questão, por exemplo, de consumo e produção responsáveis, porque, por exemplo, Amanda, você fala, olha, nós temos a questão dos gases de efeito estufa, que nós conseguimos resolver esse problema. O CF6, né? CF6, exato. E hoje nós temos o problema dos gases de efeito estufa. Tá? Qual que é o problema? Qual que é o problema, Amanda? É o seguinte: nós estamos num sistema econômico que pressupõe que é possível produzir e consumir ao infinito. Toda a nossa economia está construída na ideia que não existem limites para a produção e consumo. Aumento do PIB é critério fundamental para a avaliação de qualquer governo. O governo quer que cresça, a indústria quer que o PIB cresça, o trabalhador quer que o PIB cresça, sem limites. No entanto, nós temos um planeta que é finito. O planeta é finito. Mas a economia pressupõe que você vai produzir e consumir ao infinito. E isso gera problemas. Qual o problema? Você consome muita água, você gera muitos resíduos, você consome muita energia com base em combustíveis fósseis que geram os gases de efeito estufa. Vocês viram na COP que aquela ideia de transição para um mundo sem combustíveis fósseis foi descartada. Não entrou na discussão. Por quê? Porque você tem as companhias de petróleo, você tem os países exportadores de petróleo, o Brasil é um grande produtor de petróleo, então você fala sem combustíveis fósseis, esquece. Só que aí você está emitindo gás de efeito estufa. E aí você está aumentando a temperatura do planeta. Então, o que nós podemos fazer? Nós temos que, de repente, repensar os nossos padrões de consumo, repensar esse consumo de luxo, esse consumo supérfluo, esse consumo absolutamente desnecessário. Nós temos condições de fazer isso. Não é o trabalhador indiano, não é o trabalhador da Somália, porque você não consome nada, você tem que melhorar de vida. Mas nós temos uma parte do planeta que pode rever seus padrões de consumo e pode contribuir para um mundo mais sustentável. Então, Amanda, eu diria para você que essa é a grande questão. A gente precisa saber o que nós consumimos, quanto nós consumimos, e esse modelo depende de combustíveis fósseis. Senão, nós vamos continuar emitindo gases de estufa. A temperatura. Olha, tem um climatologista chamado Carlos Nobre. Carlos Nobre diz o seguinte: se nada for feito até o final desse século, a temperatura no planeta irá aumentar 4 graus Celsius. Gente, 4 graus Celsius vai tornar grande parte do país, do Brasil, inabitável. Belém, as regiões vão ficar inabitáveis se a temperatura continuar a subir. Então vejam
vejam que nós precisamos realmente nos preocupar com essa questão das mudanças climáticas. Isso é essencial para o setor de saneamento ESG, é fundamental para que o setor possa, enfim, exercer o seu papel contribuindo, enfim, com a sociedade, com os acionistas, enfim, contribuindo para um mundo melhor. Ok? Bom, daí eu faço outra pergunta, então, né? De que forma o ESG pode ajudar as companhias de saneamento a colaborar na diminuição das desigualdades sociais, territoriais e climáticas, garantindo que o acesso à água e ao esgoto seja, de fato, um direito humano universal? Acesso à água e ao esgoto, um direito humano universal. E olha lá que a Tatiana coloca, né? Diminuição das desigualdades sociais, territoriais, climáticas. Aí, gente, eu vou trazer para vocês um trabalho, tá? Que foi publicado nessa revista Sustainability. Que vocês conhecem, a autora? A Stefânia estava com a gente lá. A Stefânia participou. Tinha a foto alguém no Nobel? E o que foi esse trabalho, gente? O que nós fizemos? Nessa linha do que você colocou, Tatiana, nós olhamos assim para aqueles fatores social, ambiental e governança. A pergunta é: qual é a adesão da companhia de saneamento ao ESG? Qual a adesão? Qual o comprometimento da companhia com o ESG? Nesse caso, nós estudamos 3 companhias, que foi a questão da Sabesp, a questão da Copasa e a questão da Sanepar. Foram as 3 companhias que nós estudamos. As 3 estaduais, né? As 3 estaduais. A Sabesp pré-privatização. Resultado, na verdade, foi a empresa que obteve os melhores resultados. Tá? Mas eu não sei. Pré-privatização, eu não sei se aquilo era a realidade, ou se era preparando a companhia para a privatização. Mas o que nós fizemos, gente? Nós pegamos cada um dos eixos, e para cada um dos eixos você considerou algum desses fatores. Então, por exemplo, como que a companhia está contribuindo para a redução das emissões, como que ela contribui para a adaptação às mudanças climáticas, redução das descargas no sistema hídrico, redução de recursos, reciclagem e a questão ambiental. Nós definimos um conjunto de critérios e aí nós vamos avaliar a adesão das companhias de saneamento a esses critérios. A ideia é o seguinte: se a empresa adere a esses critérios, ela está fazendo justiça climática. Tá? Está fazendo justiça climática. Então, isso foi feito considerando os documentos públicos, tá? Os relatórios ESG, enfim, as informações foram das companhias, público, tá? Aquilo que ela comunica. Então, é lógico, se eu falo que a companhia tem ações para restaurar habitats, por exemplo, matas ciliares, é lógico que ela está contribuindo. Ou, por exemplo, nós consideramos a dimensão social. Então, por exemplo, ela tem ações de combate ao trabalho forçado, trabalho compulsório, trabalho infantil, tem diálogo, envolve as partes interessadas, tem respeito aos direitos humanos. É lógico que se a empresa adere a esses princípios, ela está contribuindo para a justiça social. Se a empresa, por exemplo, você fala em governança, tá? Se ela, por exemplo, presta conta, se ela tem relatório de sustentabilidade, se ela tem auditoria interna, externa, se ela tem políticas de integridade, conflito, código de conduta, as práticas da disposição. Então, tudo isso, ela cumpre o seu papel em termos de governança. Assim, se a
empresa adere ao ESG, veja, se ela adere ao ESG, seguramente ela contribui para a redução das desigualdades sociais, para a redução das desigualdades territoriais, para a redução das desigualdades climáticas e garante o acesso ao direito à água, ao saneamento, que é um direito humano. Então vejam, ESG, gente, é importante que as comunidades estejam comprometidas com o ESG, porque isso está transformando a vida das pessoas, transformando a vida do planeta. Então é essencial. No entanto, gente, vocês viram o caso das lojas americanas. Vamos voltar lá no caso da Aeron, que eu comecei falando para vocês. A Aeron foi uma empresa ESG antes do ESG. Faliu em 2001 e o que a gente percebeu? Que tinha muito discurso, tá? Tinha muito marketing, ou até mesmo aquele que chama de greenwashing. O que é greenwashing? A empresa parece verde, parece sustentável, mas não é verde, não é sustentável, aquilo é, sabe, para fazer uma imagem bonita, para melhorar a reputação, para atrair investidores, mas na prática não é verde. Tá? As lojas americanas, gente, elas estavam no índice de sustentabilidade empresarial da B3 brasileira. Era uma empresa símbolo de governança, de responsabilidade social, ambiental, fraude bilionária. Gente, Banco Master, nem fala de banco, fraude bilionária. Fraude bilionária. Colocando CDBs aí no mercado com o apoio de bancos como BTG, XP, distribuindo os CDBs do Master que não, simplesmente viraram um pó, porque ninguém vai receber nada, todo mundo perdeu dinheiro. Em compensação, ela patrocinando, né? Patrocinando políticos, patrocinando ministros do Supremo, enfim. Então, vejam vocês. Então, aí cai um outro problema, gente, que eu coloquei aqui, que é a necessidade, quando a gente fala em ESG, de ter dados, métricas, indicadores verificáveis. Isso é um grande desafio, gente. Isso é um grande desafio. É o caso da Aeron, é o caso da Americanas, é o caso enfim, do Banco Master. E aí, gente, o que isso mostra? Na verdade, a ideia desses relatórios de sustentabilidade, GRI, enfim, relato integrado, tá? Todos esses documentos, eles são voluntários. Ninguém é obrigado a ser responsável socialmente ou mentalmente. Mas as empresas aderem a essa responsabilidade social, ambiental e governança, porque isso é importante para a empresa, reduz os seus riscos de reputação, risco climático, enfim, reduz riscos, atrai investidores, melhora os resultados do negócio. Então, as empresas têm interesse. No entanto, gente, falta regulação. A Europa, agora, ela criou um conjunto de diretivas, de normativas, e passa a cobrar as empresas para que elas publiquem os seus relatórios de sustentabilidade. No Brasil nós temos aí, né, quem está fazendo o curso agora, quem já fez, né, uma hora chega também as IFRS S1 e S2, né, são as normas internacionais aí de divulgação de sustentabilidade, financeiras de sustentabilidade, e a CVM, né, na resolução 93, colocou para as sociedades, companhias abertas, né,
essa obrigatoriedade a partir do ano que vem aí, de seguir, porque é o que o professor falou. Então, com essas fraudes, sentiu-se a necessidade de ter uma norma para isso. Porque cada empresa escolhe a sua forma de relatar, cada empresa escolhe a que melhor lhe convém. Então, daí entra, né, os contadores aí, né, todo o empenho dos economistas, ambientalistas, falando assim, gente, vamos nos unir e criar normas para isso. Né? Então veio aí também a gente tem essa norma muito forte que acaba exigindo, daí você fala assim, empresas só pequenas, grandes? Não. Essa norma da Europa é bem interessante porque ela exige os pequenos. Então o grande tem que ter os seus fornecedores fazendo alguns processos. Então os pequenos são impactados. Se o Brasil fornece para uma grande empresa na Europa, ele vai ter que ter algumas ações também. E no Brasil a gente tem aí a CVM e o Conselho Federal de Contabilidade normatizando também, trazendo para o Brasil essas normas na forma do Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade, que é um braço do Comitê Brasileiro de Contabilidade, trazendo aí para o Brasil as normas também aí de divulgação financeira de sustentabilidade, para colocar as empresas aí no mesmo patamar e ter métricas. O professor falou muito de métricas e metas. E mostrar, para a empresa mostrar os seus compromissos, não simplesmente só divulgar no relatório, né, porque papel aceita tudo e tá tudo bem. Não tá tudo bem, porque amanhã ela quebra e não sabe por quê. Né? Então a gente tem aí no Brasil também todo um movimento, né, o professor trouxe a parte as diretivas, né, diretivas europeias, mas no Brasil a gente tem toda essa normativa também. Inclusive a gente tem, professor, nas nossas leis das estatais, o artigo 8º, inciso 9º, falando lá que uma parte de transparência, a governança da transparência, as empresas públicas divulgarem relatório de sustentabilidade ou relato integrado. Então, a Sanasa, como empresa pública, a gente tem todo esse compromisso com as nossas partes interessadas, principalmente toda a sociedade, porque a gente trabalha aí com o dinheiro vindo das nossas tarifas, investindo aí para a qualidade de vida, né? Então, isso tem que ser demonstrado de forma transparente como a gente faz tudo isso. E não afeta só os grandes, não. Então, lembrando, né? Todas as empresas aí, uma hora, né? Por mais que fala assim, a pequena às vezes eu acho até que faz muito mais ações do que as grandes, porque às vezes é mais fácil, o dono está ali, né, mas vão ter regras para fazer, né, terão regras, métricas, indicadores específicos. Então, essas normativas vêm até para deixar as empresas mais confortáveis. Falar assim, poxa, agora eu posso usar isso e eu estou tranquilo. Porque antes, e eu consigo ser comparada com uma empresa que está utilizando a mesma coisa. Porque senão outra empresa, na comparação, não vai ser justo. Porque eu estou usando a parte certa, tudo certinho, e outra empresa está fazendo algo que não é correto, só que ela que tá se destacando. Então, assim, essas normas estão vindo aí também para nos auxiliarem nessa transparência, né? Tati, isso é essencial. Nós precisamos ter normativas, nós precisamos ter padrões, nós precisamos ter métricas, nós precisamos ter condições de comparar as empresas, de avaliar essas empresas. E hoje, vamos voltar lá no caso Enron, Hoffman, enfim, essas empresas que nós estamos vendo essas fraudes. E aí, gente, o grande problema da sustentabilidade é que cada um faz o seu relato da forma que acha melhor, porque você não tem normativas, ou você não tinha normativas, era uma questão voluntária, ficava uma questão muito discursiva, sem como você verificar, sem auditar. Então isso está mudando. Então o que a Tatiana está dizendo, isso mudou, está mudando mesmo a questão do ESG, da sustentabilidade, da igualdade social, enfim, vai fazer parte da vida dos negócios e isso será bom para todos nós. Eu falo que é um risco regulatório até, porque aquelas empresas que não estão olhando para o ESG como uma parte de estratégia para se mover, se transformar e colaborar, chega a ser um risco regulatório, porque ela vai ser prejudicada.
Em algum momento ela vai parar e estagnar. Não, com certeza. Ela tem que olhar o ESG para reduzir os seus riscos. O risco regulatório, como você coloca. Não dá para você fazer negócio sem estar preocupado com isso, porque aí nós voltamos para olhar o que está acontecendo no mundo. Tá? A gente está vivendo uma situação aí de mudança climática e nós temos que dar uma resposta a isso. Tá? Nós temos, nas cidades, nós temos uma meta até 2050 de neutralizar todas as emissões de carbono. Então, as companhias vão cumprir um papel essencial nisso. Não é só o setor público que tem que resolver. Todos nós temos que colaborar nesse processo. O professor já deu o gancho para a próxima pergunta, né? Qual deve ser o papel aí das companhias de saneamento na agenda climática? Qual é o nosso papel nessa agenda? Tatiana, eu coloquei aqui, deixa eu ver aqui, algumas imagens para a gente refletir. Nós vivemos, lógico, esse risco climático e as companhias elas têm que contribuir nesse processo de adaptação climática. Isso é essencial. Tem que contribuir na redução das emissões, na questão da resiliência hídrica, porque é a imagem de um reservatório. Então, as empresas elas cumprem um papel, gente, essencial. Elas têm que realizar grandes investimentos, seja nas estações de tratamento, investimentos nos sistemas de acúmulo de água, a gente fala muito aqui, reservatórios, né? Investimento em redução de perdas, né? Redução de Porque perdas. no Brasil a gente tem 40% de perdas. Olha aí a média do Brasil. Em algumas regiões chega a mais de 50%, né? Em algumas regiões. Então, você só vai resolver isso com investimentos. Tá? Então, você precisa de meios para financiar esses investimentos, né? Para assegurar não só a oferta, como o tratamento de água. Opa. Aqui as estações de tratamento de esgoto, enfim. Então, não dá para a gente imaginar um futuro para o planeta sem as companhias de saneamento contribuindo nessa agenda climática. Lembre-se, a vida das cidades, a existência das cidades, depende da oferta de água, e a oferta de água depende das companhias de saneamento. Ofertar e tratar esse esgoto. Então, é essencial o papel dessas companhias. O requer investimento, e aí é lógico, a gente tem que criar meios para isso. A pergunta, desculpa. E daí a gente vem, então, quais inovações aí, né? O professor vindo de pesquisa, né? E é o objetivo que a gente trouxe ele aqui, né? Para trazer do que tem de novidade, para a gente conhecer também, compartilhar essas experiências. Então, quais inovações tecnológicas, sociais ou baseadas na natureza, né? Pode transformar o saneamento em um setor mais resiliente, sustentável e alinhado às metas climáticas rumo a 2030, a 2050. Né? Bom, gente, 2030, né? Já está aí. É lógico que isso tem a ver com os ODS, né? Do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável. E aí nós já mostramos o papel que as companhias de saneamento cumprem nas cidades, enfim. Então elas são essenciais. Eu coloquei aqui algumas inovações, né, digamos assim, para a gente conversar, que são importantes, né? Então, ali, por exemplo, essa questão da digitalização, automação, por exemplo, nós temos lá na universidade um trabalho que está sendo feito
usando a tecnologia de informação e comunicação, onde a ideia é você monitorar em tempo real a oferta de água nos rios da ABC do PCJ. Eu quero saber agora qual é a razão, qual a oferta de água nessa bacia. Isso é essencial, porque de repente você tem uma seca e não tem água, e de repente uma hora você não consegue captar. Então, isso você precisa, enfim, investir nisso. Você precisa ter tratamento com baixa emissão de carbono, colocamos ali dessalinização, enfim, inovações baseadas na natureza, né? Então, enfim, a questão de infraestrutura verde, águas residuais, inovações sociais. É aquilo que você colocou, Tatiana, no início, né? As tarefas sociais, quer dizer, porque você não pode ter a perda. Você tem que garantir a oferta, as pessoas têm que receber essa água, de alguma forma, tem que pagar por isso, tá? Você tem que assegurar a participação aí de todas as partes interessadas, as parcerias público-privadas, que não existe saneamento. Enfim, as parcerias são essenciais para o setor de saneamento, porque você trabalha com os interesses da comunidade. Não é o setor produtivo, são as famílias, é o poder público, enfim. Então, quando a gente pensa em termos de inovações, as empresas cumprem esse papel. Tem que mitigar as emissões, assegurar a resiliência hídrica, contribuir para a transição climática, o que requer essa série de investimentos. Então, com o que a Débora falou, né? Pensar globalmente para agir localmente. Então, a gente tem que fazer nosso papel com isso, né? Então, na inovação, tecnologia, discussão, né? O que a gente pode fazer, como que a gente pode contribuir. Lógico, aqui na nossa área, né? Na nossa parte. E para contribuir, assim a gente pensa globalmente, contribuindo localmente também, que acaba impactando globalmente depois. Veja, é importante a gente pensar, Tatiana, pensar pensar localmente, pensar globalmente, agir localmente. Quando nós falamos, você fala assim, eu falo nação, eu falo estado, eu falo planeta. Gente, tudo isso é abstrato. O planeta é uma ideia que você tem. O que é o Estado, o que é a nação. Tudo isso é abstrato. O que é que nós temos de fato? É o local. O que existe é a nossa cidade, a nossa casa, a torneira que você abre e sai água. Isso é o que existe. Então, e tudo acontece nas cidades. Então, nós temos que pensar em sustentabilidade, temos que pensar em mudança climática, temos que pensar em ESG, mas agir localmente, porque é aqui que as coisas acontecem. Então, nesse sentido, cada um de nós pode contribuir para um mundo mais sustentável. E as companhias podem contribuir para esse mundo mais sustentável. E vão contribuir, efetivamente vão contribuir. Aqui, gente, é só um quadro, a gente coloca em curto, médio e longo prazo, e aí alguns tipos de inovação. Né? Então, a questão da digitalização, a redução de perdas que você colocou, tarifa social, são ações que, de repente, no curto prazo, nós conseguimos implementar outras coisas, como reuso, as PPPs climáticas. Você tem que ser desenhado por um médio prazo. E, enfim, é lógico, a governança integrada, a renaturalização, no sentido de a gente estar
restaurando, né, características naturais de nascentes, rios, córregos, enfim, mangues. Então, são soluções de mais longo prazo, lá 2050, mais, veja, então, eu acho fundamentais, mas tem um caminho, veja, Tatiana, o que a gente está mostrando aqui, você coloca as ações principais, é mostrar assim, ó, tem um caminho, não é ideia, não posso fazer nada, podemos, e devemos fazer, e tenho certeza que as companhias vão fazer isso, tenho certeza. Aqui a gente vê que a gente está bem alinhado, né? Estamos bem alinhados. Então, a ideia é isso, olha, gente, nós queremos um mundo melhor, todos nós queremos, os nossos filhos e netos que estão aí, mas independente disso, para as futuras gerações, pessoas que não nasceram ainda, é isso que nós devemos nos preocupar. Tá? A gente precisa olhar para o que está acontecendo no mundo, temos um papel a cumprir, e as companhias de saneamento têm um papel central nesse mundo mais sustentável. É o que eu penso. A nossa contribuição, né? Nossa contribuição aí. Bom, vamos aqui já partindo para os nossos momentos finais. Eu acho que a gente pode abrir pergunta, quer fazer mais alguma colocação? Só para fechar com a frase, né? O ESG é um instrumento de transformação das companhias de saneamento. Eu não consigo ver as companhias de saneamento sem o ESG, tudo isso que a gente falou aqui, né? E casamos com as discussões que eu tenho junto à nossa auditoria, né? Do relatório de sustentabilidade, porque a Sanasa é uma das poucas empresas aí que tem auditoria nas informações aí de sustentabilidade. Então você começa a falar de modelo de negócio. Então a empresa de saneamento, ela tem o ESG no modelo de negócio. Então não adianta falar, olha, mas vocês não levam o ESG para o conselho de administração. Porque lá não está escrito na pauta, né, na ata, né, falando assim, levamos pontos de ESG para o conselho. Eles deliberaram sobre ESG. Não. A gente está falando de segurança hídrica, a gente está falando de perdas. Por quê? Isso é ESG. Então nós temos no nosso modelo de negócio o ESG. E o papel aí da nossa empresa colaborando aí para um mundo sustentável. Como a gente está fazendo essa captação? Como que a gente está levando água para a população? Como a gente está tratando esse esgoto? Como a gente está devolvendo essa água para os rios? Né? O que a gente está fazendo? Então, bem interessante. Acho que é bom a gente abrir então para perguntas, que a gente tem 10 minutinhos. Nossa, de cada vez. Agradecer, gente, a oportunidade, agradecer você, tá? Fique aí, gente, meu e-mail e telefone à disposição, se alguém quiser. Pode fazer, Cadu, qualquer coisa. Olá, professor, sou Cardoso. Antes de escrever minha pergunta, vocês até já mencionaram algumas coisas, mas eu gostaria de pontuar com o senhor a seguinte questão. Devido baseado no novo marco legal de 14.026 de 2020, que dá um prazo para a universalização até 2033, porém já tem um zoom lá na Câmara até então, vai estender isso para 2040. A questão também, devido ao lobby que teve em relação ao saneamento, que a ideia é o seguinte, eu proponho a fazer a universalização e eu mesmo tenho autonomia de relação de melhorar a tributação da questão do saneamento para que, ao invés da empresa pagar mais um imposto na qual vai chegar ao consumidor, até então, da reforma tributária que teve, que vai ter um aumento na conta de água a partir de janeiro de 2026 de 26%. E essa grana não vai ser investido praticamente, não vai ser voltado para o consumidor ou para a empresa investir mais para que ele venha alcançar esse saneamento até então. O senhor conseguiu entender essa questão? Então, é o seguinte, e essa grana vai para o governo e ele vai fazer outra coisa que não seja destinado para o saneamento.
o que isso tem a ver com a questão da pergunta do ESG? O ESG, eu até agradeço também a questão do pessoal que está fazendo esse Integra, porque no ano passado fizeram um questionário lá, o que você gostaria de saber mais? E eu tinha colocado o ESG. E agora trouxeram o senhor, parabéns para toda a equipe aí até então. A pergunta é, recentemente eu estava estudando sobre uma empresa lá no Nordeste, que eu não vou citar o nome. Quando você vamos procurar estudar o ESG dessa empresa, ela tinha toda a questão da performance no site dela, o ESG. Mas quando você procurava a performance, igual você estava explicando, as métricas dele, tipo assim, poxa, não tem. Ou misturava com outras coisas, então praticamente não teve até então essa questão. Baseado nessas informações que eu passei para o senhor, como o senhor vê a sustentabilidade, igual a palavra que ela trouxe aqui, que eu achei muito interessante, sobre o modelo de negócio da empresa do saneamento. Então quer dizer o quê? O Congresso, que tem o poder, que fez essa lei para a universalização, teve o poder, tipo assim, de diminuir ou mudar a tributação da área do saneamento, mas devido ao lobby, a gente vai ter que pagar mais imposto, na qual a empresa não vai também poder ficar com isso, e vai encarecer para o consumidor. Mesmo sabendo que tem o social, que o social vai ter o seu desconto, o seu cashback, tudo beleza, mas vai encarecer para o consumidor. Aí a pergunta é, como é que o senhor vê a sustentabilidade das empresas mediante tudo isso daí com o ESG? Cardoso, bom dia. Você traz aí uma série de informações, né, para a gente refletir. Primeiro, a questão da universalização. É lógico que é importante, né? Afinal de contas, representa o acesso à água e tratamento de esgoto, o progresso, é desenvolvimento. Então, é lógico que isso é importante para todos nós, enfim, é importante para o planeta, legal. Mas a hora que você coloca a universalização, surge um problema. Isso requer investimentos, e muitos investimentos, tá? Não é pouco dinheiro. Então, eu tenho que criar modelos para financiar estes investimentos. Enfim, é lógico que isso requer, lógico, participação do governo, de instituições financeiras, e pensar modelos para financiar isso daí. E até o momento eu não sei exatamente o que se tem nesse sentido. Então, é lógico que tudo bem, se você está em Campinas, que é uma cidade grande, uma população com poder de renda relativamente elevado, comparado com o resto do Brasil, você tem, enfim, você universalizou o acesso à água e tal, de repente a Senasa consegue financiar isso, mas outras companhias menores vão ter muitas dificuldades. Então, a gente tem que pensar modelos para financiar esses investimentos. Ao mesmo tempo, você traz uma informação, diz, olha, mas o que eu vi? Eu vi que mudou, nós tivemos uma reforma tributária, fato, e essa reforma tributária vai significar um encarecimento da água para o consumidor. Você falou 26%, o Cardoso, vou parar de consumir água agora, vou comprar água mineral, porque mais 26% não dá. Então, é lógico que o que acontece, né? Em economia, nós temos uma teoria que fala que a gente chama curva de Laffer, né? Então, essa curva mostra assim, você vai aumentando os impostos, você estimula a sonegação. Então, quanto maior o imposto, maior é o ganho de eu não pagar esse imposto, de sonegar o imposto. Então, de repente, você começa a subir muito o preço da água, né? Você vai taxando muito, as pessoas vão buscar outras formas de ter essa água sem pagar por ela, o que é ruim para todos nós. Então,
Na verdade, quando você fala de tributação, tem algumas coisas que a rigor não deveriam ser tributadas. Eu vou tributar alimentos, eu vou tributar remédios, eu vou tributar vestuário, eu vou tributar água, são bens essenciais, eu vou tributar transporte público, bens essenciais. Isso tem que dar a maior tributação possível para garantir o acesso e a qualidade de vida da população. Só que no Brasil, nós acabamos tributando isso, que é consumo e outras coisas nós vamos tributando. Então, isso é um problema que eu não vejo uma solução para isso não em curto prazo. Interessante que tem uma discussão, não sei se é um senador ou um deputado, que ele defende, eu também gosto dessa linha de pensamento, é que o saneamento é saúde, para tributar como os serviços de saúde. Só que a gente não conseguiu passar. Não conseguimos passar isso. Então, mas isso seria uma solução. Então, atualmente o que tem? A gente tem isso, vai aumentar 26% de tributação, tem cashback para as pessoas mais vulneráveis, vai ter o CAD único, quem é o CAD único, tem vários processos que alguma parte da população vai sentir menos, mas vai sentir também, porque vai aumentar. E eu acho que essa discussão realmente a gente tem representantes lá que lute por isso pra gente. Porque saneamento é saúde. A gente tem comprovadamente que interfere na qualidade de vida, nas doenças de veiculação hídrica, nas internações. Então a gente precisa de pessoas que nos representem lá, a gente votar nessas pessoas, ter representantes na ABS ou associações que defenda e consiga passar que saneamento é saúde. Porque daí nossa tributação vai ser mais adequada. E isso que o Carlos trouxe eu achei interessante. Esses 26% não vai voltar para a empresa de saneamento para ter investimento. Vai ficar tudo imposto. Então, assim, são soluções que a gente tem que ter representantes lá para discutir isso, para defender a nossa atividade. Porque a nossa atividade, principalmente agora com as empresas aí entrando, privatizando, né? A gente tem, lógico que dá lucro, senão não ia privatizar. Lógico. Né? Então, que dá lucro dá, mas que tem que ter investimento, tem que ter a água chegar a todos, né? A justiça social para a água, para aqueles que podem pagar e para aqueles que também não podem pagar, tem que chegar a mesma água, com a mesma qualidade, né? Então, acho que são discussões que a gente pode continuar. Agradeço aí até a pergunta, que foi bem interessante, né? Só queria finalizar. Pode, a gente tem mais uma pergunta ali. Ele falou da questão da companhia do Nordeste, né? E que você falou, olha, eu olho no site dela, ela diz que é sustentável, mas quando procura as informações, as métricas, eu não encontro nada. É o problema da regulação. Não regulação. Que é frágil. E aí cai muito, Carlos, não, porque ele falou brioche, né? Você divulga lá uma série de informações, parece bonitinho, mas aí acontece o que você está vendo. Na prática, cadê os dados aqui? Cadê as informações? Eu não tenho nada. Então, assim, você tem que acreditar naquilo sem nenhuma auditoria, sem ser verificável. Então, enfim. Mas isso tem muito. Quando a gente fala de regulamento social, ambiental, SG, temos muitas dessas situações. Ó, a gente tem 2 minutos, né, gente? Vamos lá, vamos tentar, né? Vamos aceitar esse desafio. Então, a gente vai tiver mais uma pergunta e aí a gente vai para os próximos. Bem objetivo, pontual. Que o professor, você pudesse falar sobre, digamos, o capítulo que é de o inventário de emissão de gás de efeito estufa, isso com relação à gestão, que a gente estava conversando, né? Que isso, os investimentos da empresa, com vista de carbonização, redução de gás de efeito estufa, a importância de fazer um inventário para isso e como instrumento de gestão na nossa empresa. Pode, só. Esse é um momento. O Júlio, vou dizer para você colocou a mão assim num vespeiro, tá? E fazer as emissões é algo tremendamente complexo e desafiador. Mas, Tatiana, o que você tem feito aqui? O que acontece? A gente não mede aquilo que a gente não conhece. A partir do momento que a gente começou a fazer um inventário aí, de gás de efeito estufa e conhecer nossas emissões, daí você consegue começar essa gestão. Daí a gente começa a saber
né, o pessoal aí que mais colocou a mão na massa, né, que está o Vitor, a Ana Luísa, você começa a conhecer, agora daqui a pouco o Hermes, né, já está colocando, né, você consegue, aqui na Sanasa a gente tem várias unidades. Então a gente conhecendo as emissões dessas unidades, a gente pode ter pontos específicos de melhoria para aquela unidade, ou até mesmo o fechamento daquela unidade. Então para a gestão, isso é importantíssimo. Porque você fala assim, uma estação de tratamento de esgoto, entre duas estações de tratamento de esgoto, uma emite muito por causa de algum processo, outra menos. Então você pode aí gerar informações para tomada de decisão importantíssimo para a empresa. Só que só é possível depois de fazer esse levantamento. Então estamos aí nesse levantamento, né? Vai ter a apresentação do case, então fique, Júlio, para saber um pouco do case. E infelizmente nosso tempo acabou. Mas agradeço imensamente o professor Candinho aqui.